Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda sessão da 9ª Conferência Passive House Portugal 2021. Trata-se de um evento organizado pela HomeGrid e pela Associação Passive House Portugal. Começamos por agradecer o apoio dos nossos parceiros de comunicação, o apoio dos nossos parceiros institucionais, o apoio dos nossos parceiros estratégicos. Relembramos também os próximos cursos oficiais Passive House, que vão ter lugar no início de 2022, portanto em fevereiro de 2022. Estamos a falar então do curso Certified Passive House Tradesperson, uma vertente mais prática para quem está ligado diretamente à obra, e o curso Certified Passive House Designer, exclusivamente para quem está ligado à área de projeto, portanto para projetistas e consultores, também com início em fevereiro de 2022. Relembramos também, e deixamos aqui o convite, mais uma vez, para visitar o nosso site, o site da Associação, e consultarem o menu das soluções, onde encontrarão as soluções dos parceiros da Rede Passive House Portugal e encontrarão todas as soluções necessárias para construir uma Passive House, organizadas pelos diferentes setores de atuação. Esta é a 9ª conferência. As anteriores conferências encontram-se todas disponíveis, portanto, os seus conteúdos, apresentações, exposições, workshops. Está tudo disponível no nosso site, portanto, tanto as apresentações em PDF como também em vídeo. Portanto, é um excelente repositório de informação sobre o conceito de Passive House. E também temos, desde o início deste processo, andado de norte a sul do país, nas ilhas e, mais recentemente, por videoconferência, no fundo, a oferecer os seminários e workshops Passive House, onde já atingimos mais de 4.000 pessoas em dezenas de eventos. Vamos então entrar na sessão 2 da conferência, só rever aqui mais uma vez a mensagem de boas-vindas. Olá a todos, sejam bem-vindos à 9ª Conferência Passive House Portugal 2021. Este é o maior evento em Portugal sobre a Passive House, por isso pretendemos celebrar e mostrar a vitalidade da Passive House em Portugal e no mundo. Os tempos que vivemos têm-se afirmado como tempos muito exigentes, tempos de resistência, em que exigem o melhor de cada um de nós, e são por isso tempos em que é urgente afirmar com cada vez mais veemência a necessidade de construir alternativas aos modelos atuais. São por isso tempos em que é urgente exigir Passive House para todos e fazer a transição do parque edificado. O crescente interesse na Passive House em Portugal mostra que esta é uma alternativa aceite e desejada. A cada vez maior capacidade instalada da Passive House em Portugal mostra que é possível construir esta alternativa. Sejam bem-vindos à 9ª Conferência Passive House Portugal 2021. Vamos construir o futuro que queremos. Vamos também só fazer aqui, só lembrar aqui no fundo as regras básicas para o funcionamento da sessão. Portanto, deveremos ter todos os microfones ligados durante as apresentações. Apenas deveremos ligar no período de debate e discussão, quando quisermos intervir e colocar as nossas questões e dúvidas. Devemos também, sempre que possível, ter a câmara ligada, de modo a facilitar o reconhecimento de quem participa. A intervenção oral só será permitida a quem tenha a câmara ligada. Em qualquer momento das apresentações e da sessão, podem colocar os vossos comentários e questões através do chat do Zoom, através do bate-papo do Zoom. Estamos também a transmitir via streaming esta sessão e toda a conferência na página de Facebook da Associação Passive House Portugal, e lá também podem participar colocando as vossas intervenções, portanto, as perguntas, comentários, na caixa de comentários da transmissão. Este é o programa geral, portanto, dos 4 dias da conferência. Temos também disponível a exposição virtual, portanto, as apresentações, tanto em PDF como em vídeo, dos parceiros da Rede Passive House. Isto é só um breve apanhado do que se passou no primeiro dia da conferência, portanto, na visita à exposição e na sessão 1 da conferência. E podem desde já consultar
as apresentações que foram transmitidas na sessão 1, portanto, tanto em PDF como também em vídeo. Vamos então, sem mais demoras, entrar na sessão 2 da 9ª Conferência Passive House Portugal 2021, que terá como moderadora a Rita Ascenso, que é diretora da revista Edifício e Energia e é repetente nestas andanças de moderação da nossa conferência. Boa tarde, Rita. Olá, João, boa tarde. Boa tarde a todos também. Avanço? Sim. Ok. É contigo agora. Muito bem. Nós aqui na primeira apresentação já tivemos um panorama geral do que é a Passive House, ou da importância que tem a Passive House para nós. A boa notícia é que aqui há uns anos tínhamos que explicar o que era o conceito. Hoje em dia já não precisamos, toda a gente já conhece o conceito de Passive House, já conhece os seus benefícios e de facto são muitos os projetos que nós já temos a andar, uns já concretizados, outros ainda em andamento com este conceito e com este selo de qualidade. E é isso mesmo que vamos ver hoje neste painel. Vamos ter aqui 4 casos práticos com um denominador comum, portanto são todos casos na área residencial e que vamos ver de seguida. Portanto, eu começaria se calhar pela Joana Cortinhas, que tem, juntamente com o Gonçalo Bento, um caso de uma habitação unifamiliar em Santa Maria da Feira. A Joana é finalista do mestrado em Arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, atualmente a terminar a tese de mestrado, colabora com a Omgrida há cerca de 1 ano e meio e é Passive House Designer. O Gonçalo Bento nasceu em Lisboa, mas há 13 anos que escolheu a cidade de Aveiro para viver. É formada em Engenharia Civil pelo IST, com pós-graduação em Reabilitação de Edifícios. É também Passive House Designer e Passive House Tradesperson. E é esta a apresentação que nós vamos agora iniciar. Portanto, um caso prático em Santa Maria da Feira. Boa tarde a todos. Eu hoje venho falar da construção de uma moradia unifamiliar em Santa Maria da Feira. É uma obra que está atualmente em construção, por isso eu vou fazer uma breve descrição do projeto e depois passo a palavra ao Gonçalo Bento da Agumano para nos contar um bocado como é que está a ser o desenvolvimento em obra. Isto é uma moradia que se localiza em Santa Maria da Feira, como já referi, aqui na rua de Moselos. O terreno até tem uma orientação favorável, nós procuramos com a implantação otimizar um bocado a exposição solar e também a relação com o terreno existente. Aqui temos as plantas do projeto, isto é um T3 mais um, temos aqui os espaços comuns bem amplos, com uma escadaria aqui a marcar a zona da entrada, aqui os 3 quartos, cá em cima temos uma mezanino onde temos uma zona de escritório aberta, e depois aqui uma zona de arrumos com uma instalação sanitária de apoio. Aqui neste corte podem ver então a zona da escadaria e dos espaços comuns e aqui em cima também a zona de mezanino. Aqui temos os alçados, onde podem ver que aqui no alçado sul procuramos uma maior área de envidraçados para tirar maior partido da exposição solar e a norte e nordeste temos então área de envidraçados mais reduzida. Aqui temos alguns detalhes da ligação parede-pavimento e parede-cobertura e como podem ver com espessuras de isolamento de 60 mm, no chão obtivemos um valor de IU de 0,414, nas paredes utilizando ETICS 130 mm obtivemos um valor de IU de 0,238 e na cobertura 180 mm de XPS e obtivemos um valor de IU de 0,232. Relativamente às janelas, vai ser utilizada uma caixilharia da Gillian, da série linear. Isto é uma caixilharia que tem certificação Passive House, é em PVC e vidro duplo. Aqui temos um detalhe da instalação da janela. Neste caso, a caixa de store vai estar instalada dentro da parede. E aqui podem ver o balanço energético. Como podem ver aqui, temos os ganhos solares a sul. Pronto, isto prendeu-se um bocado na estratégia que nós definimos já na fase de projeto, de conseguir ter um maior ganhos solares no inverno e termos então os nossos envidraçados protegidos do excesso de incidência solar no verão.
Quanto à ventilação, vai ser usada uma unidade também certificada da Zehnder, como podem ver aqui nesta imagem. E aqui ao lado temos um pequeno esquema do traçado das redes. Pronto, como podem ver aqui, o facto de termos a zona técnica numa posição central da casa permite então otimizar o traçado e temos aqui um traçado relativamente curto. Aqui temos os resultados do PHPP. Como podem ver, este projeto atinge o desempenho Passive House, ainda com alguma margem. E pronto, aqui temos algumas imagens do interior que tivemos a trabalhar para este projeto. Aqui a zona da sala e a tal zona da escadaria. E aqui uma imagem da zona de entrada. Pronto, agora passava a palavra ao Gonçalo para nos falar um pouco da execução desta obra. Muito obrigado. Só mostrar um pouco como está a correr a obra Passive House. Esta é uma imagem já da implantação dos alinhamentos do edifício. Isto é uma moradia unifamiliar, como viram. A escavação não foi uma escavação muito profunda, foi uma limpeza do terreno. Aqui passamos à execução da camada drenante composta por brita e que vai permitir que há alguma água que circula ali no solo, possa ir para o seu caminho por gravidade, mas sem perturbar a construção existente, ok? Portanto, é uma camada própria para fazer drenagem da água, sem que ela depois seja bloqueada e que possa eventualmente subir para a zona estrutural do edifício. Fez-se o que a seguir? Fez-se a aplicação do botão de limpeza por cima desta camada drenante e pronto, o aspecto final é este. O nosso objetivo era colocar uma impermeabilização, portanto, inferiormente à estrutura e ao isolamento da casa, ok? E para tal, nós não íamos colocar a membrana de impermeabilização sobre o botão de limpeza, dada a sua rugosidade e irregularidade. Portanto, houve necessidade de fazermos uma regularização de limpeza. Isto era mesmo só para tornar esta superfície mais lisa, para então sim, isto é o aspecto final como vai ficar, para então sim aplicarmos então a nossa tela de impermeabilização. Optámos por não fazer nenhum atravessamento vertical desta tela, o projeto já houve esse cuidado de passar isto tudo para um nível superior a esta camada de impermeabilização. Isto é a aplicação do isolamento, são placas de 6 cm de isolamento XPS, portanto foram aplicados por forma a ter toda a superfície coberta com isolamento. Esta é a manta geotêxtil que vai permitir fazer a proteção não só do isolamento, como também a separação do e das armaduras que estão em contacto ou que estarão sobre esta camada isolante. E aqui já é a execução da armadura da laje de fundação. Isto era um ensolarramento geral, uma laje armada por inteiro com malhas quadrangulares. Aqui há um detalhe importante, que é a necessidade de proteger a membrana de impermeabilização durante a fase da betonagem. Há que proteger a membrana, quer seja pelos UVs, quer seja por eventuais cortes que possam depois existir acidentalmente na membrana. É um pormenor dos afastadores das armaduras relativamente ao isolamento, para que todo o botão possa envolver a armadura por completo, ok? Garantindo o recobrimento. Este é um pormenor da separação que é feita. Temos aqui dois corpos, que é o elemento do edifício e o anexo, cujas lajes de fundação estão separadas e, portanto, havia que fazer aqui uma continuidade do isolamento na zona aquecida, portanto, que é parte do edifício, é o módulo do edifício, havendo aqui a separação do anexo para não existir aqui nenhuma ponte térmica. Pronto, isto é uma imagem da execução das armaduras dos elementos verticais. Aqui a betonagem da laje de fundação. Há aqui vários cuidados que têm que ser tidos, e é a questão da vibração em toda a periferia da laje de fundação, em toda a superfície da laje de fundação, não só para que o botão fique bem vibrado, mas também para que haja uma superfície bem regularizada, ok? Aqui a cofragem dos elementos verticais, portanto são elementos betonados, portanto têm cofragens metálicas para ser mais rápido o processo destes elementos. O nivelamento e a verticalidade dos elementos verticais também, muito importante, para depois não termos surpresas e não termos cargas cêntricas nos pilares. E pronto, isto é o aspecto final com que ficam os pilares do piso zero. Ali ao fundo podemos ver a parede PA. E pronto, isto é uma imagem da laje do isolamento, não é? Que era assim que estava definido. Portanto, o isolamento de 6 cm fica sempre por baixo da laje. Depois há de vir então, quando tiverem as paredes feitas, virá então o isolamento das paredes por fora disto tudo, para que haja a continuidade do isolamento térmico em toda a envolvente. Uma imagem do piso 1, portanto com as vigotas já colocadas. Isto é para vocês também terem uma noção da quantidade de escoras que é necessário colocar para que todas as caras fiquem suportadas no processo de execução das lajes. Pronto, isto é o aspecto com que fica uma laje do piso 1 de vigotas. Há aqui um processo minimamente organizado da aplicação das vigotas, das partes maciças versus partes lajes de vigotas. Ok, temos aqui duas zonas maciças. Importante é as pessoas estarem sempre seguras e terem as guardas de vedação durante a fase construtiva. Às vezes a segurança não é fácil de aplicar em determinadas situações da obra, mas convém termos sempre essa máxima como um ponto assente. Aliás, já agora um parênteses, a Goman, por princípio,
nota sempre a segurança em primeiro lugar, depois vem a parte da qualidade de construção, prazos e, por fim, a parte económica. Nem sempre é benéfica para a Agroman, mas esses são os 4 princípios e é esta a ordem que nós adotamos na construção dos nossos edifícios. Pronto, isto é a betonagem do piso 1. Isto é como deverá ficar, ok? Muito rapidamente, para vocês perceberem. Este é o processo de vibração do botão quando é aplicado. Portanto, numa laje isto é muito simples de fazer. Isto permite que o botão fique totalmente vibrado e dá um aspecto final que eu acho que é aquilo que deve acontecer em praticamente todas as lajes sempre que possível. A execução da escadaria interior foi um elemento que nós deixámos de projeto. A zona da escadaria vinha interligada com a laje de fundação, portanto via varões de arranque que ficavam betonados logo na laje de fundação. Nós preferimos não fazer isso, portanto fizemos aqui a ligação da escada à laje de betão, portanto à laje de fundação, com buchas químicas adequadas para este efeito. Não são buchas químicas quaisquer coisas foram pensadas e tidas em consideração para este efeito, ok? Isto porque podia haver aqui necessidade de mexer o início da escada e demos essa liberdade ao dono de obra para que ele tivesse maior noção dos espaços já com o piso 1 betonado. Portanto, isto é importante, também temos essa consideração por quem vai viver na casa, às vezes é possível, outras vezes não é possível, mas nesta situação foi possível. Portanto, a escada foi feita com o dono de obra já a ter noção do espaço que ia utilizar e, portanto, foi ele que nos disse onde é que queria o arranque da escada. Pronto, isto é uma imagem da execução dos elementos do piso 1, da tal parede PA, que depois vai ter a cobertura também feita com as metálicas. Isto são 2 imagens das betonagens dos elementos verticais também, não tem assim muito que saber, sempre a confirmação da verticalidade destes elementos para não haver depois origem a cargas excêntricas nos mesmos. Pronto, isto é o início da execução da laje de cobertura. Nesta fase ainda não a betonámos, está nesta fase, estamos a preparar as vigas perimetrais para depois colocar as vigotas e depois a malha sol e por fim fazer a betonagem. Isso será para breve e se tiverem a oportunidade de visitar a obra com a autorização do dono da obra, estejam perfeitamente à vossa vontade. Muito obrigado. Obrigada, Gonçalo, pela explicação e obrigada, Joana, também. Não sei se haverá perguntas, se alguém quer pôr alguma questão. Eu se calhar posso avançar com a primeira pergunta ao Gonçalo. Nós vemos aqui uma preocupação muito grande com a estrutura do edifício. Poderá esse ser um segredo quando falamos em casas passivas? A estrutura, a atenção que se dá à estrutura, poderá ser o ponto de partida? Sim. Olá, boa tarde mais uma vez. Claro que sim. Uma casa passiva, não só em termos de conforto, serve para garantir isso mesmo, tanto o conforto das pessoas e a durabilidade dos materiais, e também, como consequência, serve para garantir a durabilidade da estrutura, ok? Mas também a estrutura é um ponto importante para que uma casa passiva o seja, ou seja, nós temos que ter uma boa estrutura, temos que ter uma estrutura sólida, uma estrutura que não tenha movimentos excessivos que possa prejudicar os materiais que estamos a colocar e que têm que ser estanques, têm que funcionar no seu pleno para que a casa continue a ser passiva e possa atribuir o conforto que o cliente final vai desejar. Uhum. Portanto, a estrutura está sempre ligada ao bom desempenho de uma casa passiva. Muito bem. Gonçalo, temos aqui algumas perguntas no chat, não sei se tens a oportunidade de espreitar o chat ou se queres que eu te... Acho que o turno estava Já aqui numa percebi. situação de passagem. Mais difícil. Ok. Vou começar pela última. Porquê é que não optaram por uma alvenaria armada? Execução mais rápida? Pronto, nós seguimos aquilo que estava em projeto, não alterámos esta condicionante, ok? Não sei se da parte do projetista querem acrescentar alguma coisa, mas tentámos simplificar ao máximo a parte da parte da alvenaria, da estrutura e da alvenaria. Ok, mas temos aqui uma espessura de isolamento que mais acima daquilo que é normal. Existe alguma razão para isto acontecer? É outra pergunta que temos aqui no chat. Eu posso responder, mas isto se calhar tem mais a ver com a parte de projeto. Ok, Sim, se calhar passamos para a Joana, não é? Sim. Ok. É assim, isto é um processo que
se desenvolveu e está-se a desenvolver sempre em conjunto com o cliente. E neste caso prendeu-se mesmo com a vontade do cliente de querer ir mais além e com a nossa própria vontade de querer ir mais além, não nos ficarmos apenas por um mínimo aceitável para cumprir os padrões Passive House. E nós, aliás, até inclusive temos essa análise feita com os mínimos, seguindo os mínimos regulamentares para os valores para os coeficientes de transmissão térmica para esta zona climática, que é a zona I2. Os mínimos são para a cobertura um valor de 0,35, parede 0,40 e penso que usamos no chão um valor de 0,50. E mesmo seguindo estes valores, esta casa obtinha resultados no PHPP à volta dos 9, penso eu. Pronto, eu acho que isto mostra que um bom projeto pensado de raiz para ser Passive House não precisa de valores extraordinários para atingir este desempenho. E pronto, neste caso foi mesmo uma vontade conjunta da Homegrid e do cliente de tentar levar este projeto um pouco mais além. Uhum. E há mais alguma coisa, Joana, que valha a pena salientar, destacar neste projeto? Preocupações acrescidas tenham sido tidas em conta? Sim, preocupações em todos os projetos nós mantemos as mesmas preocupações. Uma envolvente opaca de qualidade, ter atenção ao sombreamento, à estanqueidade ao ar, aplicar as telas necessárias e as camadas necessárias e também uma boa qualidade da envolvente transparente. Como é que resolveram a questão da estanqueidade do ar? É outra pergunta que temos aqui. Sim, a estanqueidade temos aqui o guru, por isso acho que deixo esta para o Gonçalo. A estanqueidade ao ar vai ser feita através de membranas líquidas, de telas de estanquidade e para vapor, eventualmente fitas também de estanquidade nas janelas. Ainda estamos aqui nesse processo de avaliação da melhor solução, mas em princípio sim, vamos tentar aplicar as melhores soluções para cada situação. Muito bem. Obrigada, Joana. Obrigada, Gonçalo. Vamos então aqui passar para o nosso segundo caso prático, que é uma habitação. Rita, desculpa. Só para ilustrar, no fundo eu estive aqui só a ir buscar, a recolher aqui a informação que a Joana estava a referir. Okay. Portanto, isso não estava aqui na apresentação, que é precisamente aquilo que ela referiu. Portanto, isto, Santa Maria da Feira é uma zona climática I2, portanto, estes são os requisitos que temos de cumprir de acordo com o Regulamento Nacional e estes são os valores que a Joana estava a referir. Portanto, cumprindo com os requisitos mínimos, utilizando o mínimo de isolamento térmico que já somos obrigados a utilizar, os resultados Passive House seriam estes. Portanto, ainda muito abaixo daquilo que são os limites. Portanto, necessidades a rondar os 9 kWh por metro quadrado do ano, abaixo dos 15. Ok? Pronto, isto demonstra que não é devido aos níveis de isolamento térmico que deixamos de ter Passive House, mas tem tudo a ver, como a Joana referiu, com o próprio projeto e com a inteligência incorporada no projeto. Okay. Posso só também, sim, só agora fazer um último acrescento, um comentário, se me permitem? Sim, Gonçalo, sim. Não, era só para dizer o seguinte, porque nós vamos tentar, enquanto projetistas e designers, implementar todas as soluções, as melhores soluções para obtermos a nossa Passive House, mas não nos podemos esquecer que depois a parte da obra também é importante para que essas soluções tenham o melhor desempenho possível. Quer dizer, não basta só nós queremos uma solução individual para cada situação, portanto a estanqueidade ao ar, escolhemos as melhores janelas, escolhemos o melhor isolamento. Não, isto tudo tem que estar muito bem interligado e as coisas começam sempre na raiz, que é nas fundações, na estrutura e por aí fora, ok? Portanto, qualquer que seja a estrutura de uma casa, qualquer que seja o modelo de construção, não se deve desvalorizar o modo de execução de cada trabalho, ok? E sempre respeitando a compatibilidade entre as várias soluções. Isto é super importante. Nós até podemos não optar pelas soluções mais caras para garantir a norma Passive House, ok? Podemos fazê-lo, há várias soluções para todas as situações, para todas as especialidades, mas o que é importante é termos a noção de que quem está a fazer
está a fazer bem, está a respeitar os materiais, está a respeitar as fichas técnicas, os procedimentos de execução, os tempos de espera de cada aplicação, de cada componente, ok? Tudo isto é muito importante para depois o resultado final não ser estragado e não ser depois frutífero, não é? Não deitando por terra todo o dinheiro que o dono da obra está a investir, ok? Ok, muito bem, Gonçalo. Eu, entretanto, sugeria também que ou colocassem os vossos e-mails, Gonçalo e Joana, aqui no nosso bate-papo, para que outras perguntas depois possam ser mais tarde respondidas, ou existem aqui duas que ainda não conseguimos, não tivemos tempo para as responder, e não sei, deixo a vossa consideração como preferirem fazer. Entretanto, vamos aqui avançar para o segundo caso. Temos uma habitação unifamiliar nas Caldas da Rainha. Ana Rita Filipe é arquiteta e arquiteta de interiores pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e Universidade de Lusíada, pós-graduada em Arquitetura Bioclimática e Construção Sustentável pela Católica, Universidade Católica, perita qualificada do Sistema de Certificação Energética e Passive House Designer. Vamos conhecer então esta casa nas Caldas da Rainha. Ana Rita, pode avançar. Bom dia, venho-vos apresentar o projeto de uma casa construída e projetada segundo as normas Passive House, é a Casa B, uma habitação unifamiliar, e que é a minha casa. Esta casa não foi inicialmente concebida em termos de projeto como uma Passive House, mas como já tinha sido pensada utilizando alguns princípios, ou todos os princípios da arquitetura bioclimática, e de forma a utilizar a energia solar de forma passiva, foi fácil adaptá-la, embora existissem alguns desafios. Então esta casa encontra-se num bairro periférico do centro das Caldas da Rainha, num lote de 500 metros quadrados, com uma exposição solar privilegiada a sul. Temos aqui a planta do piso 0, em que se pode ver que todos os compartimentos foram orientados, portanto estão orientados a sul, apenas há 2 vãos orientados a poente e um a nascente no primeiro piso. Temos uma área de 180 metros quadrados de área útil, dividida por 2 pisos, uma garagem, conforme podemos ver aqui. Temos aqui um corte construtivo, em que conseguimos ver, portanto, toda a preocupação com o isolamento térmico ser contínuo, sem interrupções, e aqui posso partilhar convosco, devido ao projeto não ter sido realmente pensado como uma Passive House no início, eu tive algumas dificuldades em conseguir cumprir essa regra, nomeadamente em 2 palas, uma a sul e outra a norte. Não se vê neste corte, mas vê-se aqui em vista, em que eu queria manter o aspecto de betão exterior, queria aproveitar e manter o betão, em que foi mais complicado. Eu já vou partilhar convosco num slide mais à frente como é que consegui fazer face a esse problema. Temos aqui um corte construtivo em que conseguimos ver, portanto, todo o isolamento térmico contínuo e inclusivamente a ligação através de isolamento à caixilharia, que também vamos ver no slide depois mais à frente. Aqui a análise do PHPP, os resultados finais, portanto, em que podemos ver que cumpre todas as exigências da norma. Que posso também partilhar convosco que a maior dificuldade foi no verão, com problema de sobreaquecimento devido aos vãos serem muito grandes, e conseguimos debelar colocando lamelas de sombreamento no exterior. Não estão ainda colocadas, mas estão previstas a sua colocação. E também através de vidros a poente com fator solar mais reduzido. Podemos ver aqui já numa fase de construção todas os linteiros e sapatas de fundação foram isolados com o XPS de 60 milímetros, e aqui, portanto, no pavimento, novamente o isolamento térmico, os 60 milímetros, em que depois foi colocada uma manga plástica e foi então betonada a laje. Aqui, portanto, não houve qualquer tipo de problema. Aqui, mais uma vez, temos o sistema de ETICS,
com o EPS grafitado e depois na base o XPS, que se consegue ver aqui mais uma vez, contornar todas as sapatas e todos os pontos possíveis em que nenhum ponto falhou. Aqui o grande desafio desta obra, deste projeto, vãos muito grandes, é uma cascaria em fibra de vidro que se tinha que mais uma vez conseguir fazer com que fosse toda à volta, portanto não houvesse quebras no isolamento portanto não houvesse as tais pontes térmicas lineares não desejáveis. Isso foi conseguido através de uns parearos em material isolante e também de uns peitos, de umas soleiras também no material isolante muito compacto e que conseguia aguentar com o peso das janelas, que não era pouco, e depois, portanto, uma laje em betão que vai encostar aqui a no caso estas janelas maiores, a este material isolante. Aqui, portanto, o acabamento do sistema do ETICS, que tem que ter uma série de cuidados, e aqui também conseguimos ver os pormenores da estanquidade ao ar, que foi feito através destas fitas, tanto no exterior como no interior. Mais pormenores da estanquidade ao ar, numa série de pontos, houve sempre essa preocupação desde o início da obra. E aqui, como podemos ver, a tal pala, que portanto é uma pala com 3 metros, o que fizemos foi colocar, independentemente por baixo haver ou não área útil, colocar isolamento por cima, este com 10, e por baixo até ao prear do caixilho. E depois foi forrada a madeira. O sistema de aquecimento, feito através de um piso radiante à água, com uma bomba de calor, e que também faz águas quentes sanitárias, e que vos posso dizer que aqui tive uma série de propostas de muitas empresas que apontavam para bombas de calor dos 14 aos 18 kW, e como a nossa exigência pelo PHPP era apenas era apenas 3 kW, nós optámos por uma bomba de cerca de 7,5 kW, também por causa das águas quentes sanitárias, e diminuímos aí imenso não só o custo inicial, como também depois o custo operacional no futuro. Temos aqui uns slides com o sistema de ventilação, que foi super, também foi outro desafio, porque os tetos desta casa eram todos em betão e apenas colocámos tetos falsos nas circulações e nas casas de banho, e foi por aí que teve que ser otimizada e pedir para os roupeiros também todo o sistema de ventilação. Aqui já umas imagens da casa construída, como podem ver os tetos e algumas paredes também em betão. Posso-vos dizer que já estou neste momento praticamente lá a morar, mas já passamos lá, estamos a fazer as mudanças, passamos lá muito tempo a organizar as coisas, e no sábado estavam 6 graus fora da casa, no exterior, à noite, e dentro da casa tínhamos uma temperatura à volta dos 21, 22 graus, portanto a casa estava muito confortável, e mesmo nos dias em que há menos sol ela continua com níveis de conforto muito grandes, e só por aí já valeu a pena. Não temos ainda o sistema de ventilação montado, porque falta a máquina, porque há uma ruptura de estoque. Estou muito curiosa para perceber como é que vai funcionar, essencialmente devido à umidade. Também porque nesta zona é uma coisa com o qual eu sofro muito, e os meus clientes também se queixam muito, há muita umidade, muitos poros em casa, e também estou muito curiosa nesse sentido. Posso partilhar convosco algo também que me preocupa, que é, hoje em dia, portanto, as Caldas da Rainha pertence a Leiria é realmente muito quente, mas as Caldas da Rainha, por estar perto do mar, além de ter muita umidade, não tem verão, praticamente, tanto julho e agosto, e às vezes até o junho, não temos sol. Temos tido agora nos últimos anos principalmente sol nos meses de setembro e de outubro, sol muito forte e já mais baixo. Daí a importância dos sistemas de sombreamento, que ainda não estão colocados, mas que vão entretanto ser colocados, para conseguir fazer face a essa altura do ano, que é realmente a que mais me preocupa, mesmo a nível das passive houses, pelo menos nesta zona.
E aqui estão algumas fotos do exterior em que se pode ver realmente o betão à vista e como ficou tal e qual como o projeto, apesar de ter-se conseguido controlar as pontes térmicas lineares. E muito obrigado, agradeço a disponibilidade para verem esta apresentação. Obrigada, Ana Rita. Eu queria só começar, se calhar, com uma pergunta que tem a ver com a estanquidade do ar. Sabemos que não foi feito qualquer teste, qual foi a razão? Sim, é verdade, não foi feito teste. A razão foi porque existe uma parede em betão onde é fixada uma estrutura metálica para uma escada em consola e essa parede foi forrada a pladur. Para além do betão, existem alguns panos de alvenaria que na altura, erradamente, se calhar por opção, não foram rebocados e a estanquidade ficou comprometida. Ainda se colocaram, com a finalidade de conseguir a estanquidade, colocaram-se umas telas de estanquidade. Houve ali uma série de preocupações, mas eu tive um acidente num pé e durante 1 mês e meio, numa altura crucial, não consegui acompanhar a obra. E é também um ponto que eu deixo aqui, neste tipo de... não é só neste tipo, mas aqui principalmente, a importância do acompanhamento da obra. O que é que aconteceu? Essa parede tinha uma série de pontos frágeis, em termos de estanquidade, portanto estamos a falar de tomadas e estamos a falar de interruptores, que foram posteriormente colocados, furando essa barreira de estanquidade que se fez e que não foram corrigidos, portanto foi realmente ali 1 mês e meio crucial no desenvolvimento da obra e devido a isso eu nem sequer arrisquei a fazer o teste, embora estivesse curiosa, achei que não valeria a pena fazê-lo, porque tenho a certeza que naquele ponto a estanquidade ficou fragilizada e foi por isso que não foi feito. Ok. Temos aqui o Miguel Cruz que pergunta se pode explorar um pouco melhor a resolução das palas a nível térmico, esta é a ideia. Sim, efetivamente as palas eram uma solução do projeto inicial que eu quis manter, queria manter o aspecto também no exterior de betão, não quis desvirtualizar o projeto original e o que eu fiz foi forrar por baixo com XPS e por cima também, portanto apenas não ficaram forradas os topos e um pouco, portanto a viga periférica das palas não ficou forrada com o XPS, mas estamos a falar, por exemplo, a sul de uma distância que anda entre os 3 metros e 1,20 m, mas que ficou minimizada, não as calculei, não consigo garantir que estivessem a zero, muito menos negativas, mas de certeza que foi minimizada. E na prática o resultado está à vista e eu acho que mais às vezes do que a teoria interessam os resultados, a prática das soluções e acho que consegui contornar esse aspecto assim. Muito bem. Temos aqui outra questão que é, e vou ler, dadas as dimensões dos vãos envidraçados, tiveram em conta o eventual desconforto por radiação devido às menores temperaturas nos vidros interiores? Realmente os envidraçados são muito grandes, mas não estou a perceber bem a pergunta, eventual desconforto por radiação. Não temos, que é o desejado neste tipo de construção e na norma, não temos grande variação entre a temperatura no vidro interior e a temperatura no interior da casa. Não é expectável que isso aconteça. Muito bem. Ana Rita, temos aqui outras questões também no bate-papo e lhe pedi depois que desse uma vista de olhos e que respondesse às pessoas e também que deixasse o seu e-mail, está bem? Mas queria-lhe fazer uma última pergunta que tem a ver com a implementação da norma Passivhaus. Qual foi o maior desafio neste projeto para implementar a norma? Houve vários, mas eu acho que o maior de todos foi realmente a cascaria, devido à grande dimensão dos vãos, devido a eu não estar muito familiarizada com a solução do isolamento ficar
portanto, a topar na cascaria, não haver ali perdas térmicas, e portanto eu andei ali à roda a tentar e tentei uma série de soluções, na teoria, não é? Na teoria explorei imensas soluções e depois acabei por chegar a esta solução final, estou bastante satisfeita, mas nós estamos sempre a evoluir, não é? Este projeto foi uma prova disso e foi realmente uma altura muito desafiante. E às vezes também porque aquilo que nós pomos no papel, não é? E o que projetamos, depois na realidade da obra, às vezes surgem muitos desafios e nós temos que adaptar, e aqui realmente tive que fazer face a uma série de desafios, devido ao peso da cascaria, não é? Do vidro, do conjunto de cascaria-vidro, ao tamanho, ela ficar suspensa, digamos, no ar, foi realmente aqui o meu maior desafio, foi esse. Ok, muito obrigada pela sua... Peço desculpa, Rita e Ana. Eu se pudesse só aqui, no fundo, aquela pergunta foi colocada pelo professor Barrento da Costa. Como tenho aqui à mão uma ferramenta, posso até partilhar, se conseguem ver, que, Rita, penso que, corrija-me se eu estiver enganado, mas o valor do vidro, só do vidro, é de 1.4, certo? Certo. Pronto. Nós com este valor do vidro, se tivermos uma temperatura exterior de 0 graus, que numa zona junto à costa, no litoral, dificilmente acontecerá. Portanto, teremos então uma temperatura superficial de 16,36. Portanto, para os 20 graus, não há uma assimetria de temperatura radiante superior a 4 graus. Portanto, estamos dentro dos critérios de conforto da Passive House, da ASHRAE. Portanto, respondendo diretamente, e temos aqui esta ferramenta aqui à mão, isso está ultrapassado. Mesmo no pico do inverno, não há desconforto na proximidade dessas janelas. Okay. Obrigado, João. Obrigado, João. 0 graus é realmente difícil de termos, mas existem, às vezes, talvez 2 vezes por ano, mais ou menos, nós conseguimos ter temperaturas que rondam até às vezes os -2 e -3, mas é muito raro. Normalmente andamos sempre pelos 10, 8, 6, tivemos já 6, com uma variação inverno de noite e dia muito grande. Mas sim, é isso. Obrigado. Okay. Muito obrigada, Ana Rita. João, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ou podemos passar para a apresentação do Gil Silva. Ok. Então, vamos ver agora uma habitação também unifamiliar em Vila Nova de Gaia, do Gil Silva, Base Studio, que é arquiteto, licenciado também pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, é um designer Passive House, arquiteto no ateliê Base Studio e arquiteto na Parque Escolar. Vamos então ver esta apresentação. Boa tarde, chamo Gil Silva, sou responsável pelo gabinete Base Studio, sou arquiteto e Passive House Designer. Hoje venho mostrar-vos o projeto da Casa Aguda. Trata-se de uma habitação unifamiliar, uma reabilitação de um edifício existente. Neste momento o projeto encontra-se na fase de execução e prevê-se iniciar a obra no início de 2022. Esta casa localiza-se no concelho de Vila Nova de Gaia, próximo da Praia da Aguda. O edifício principal é anterior a 1950, teve diversos acrescentos ao longo dos anos, os quais foram servindo necessidades funcionais sem nunca valorizarem o conjunto. Começou com uma forma em L, voltada para um prato interior, que foi recebendo acrescentos independentes, até ao ponto em que simplesmente cobriram esse pátio, sem nunca o encerrar totalmente. Aparentemente, esses espaços também não foram suficientes e os acrescentos prolongaram-se para o exterior da casa, ao longo do comprimento total da propriedade. Sendo todos estes acrescentos construções caracterizadas sem valor arquitetónico ou patrimonial, a imagem que se retém da casa original e que se quer reabilitar para o futuro é a que se vê na foto, a volumetria, os vãos e toda a estrutura principal da casa. Assim, decidiu-se demolir os elementos caracterizadores, começando pela garagem e pelos diversos anexos. Para além das demolições referidas, também é demolido todo o interior da casa original. Todas as divisórias interiores são em tabique, em alguns pontos comprometidos com patologias diversas, que estruturam uma organização interior incompatível com o que os clientes desejam. Aproveitando que a estrutura original é periférica, sem apoios centrais, com a cobertura em estrutura de madeira, mantém a imagem da casa que se quer preservar.
É também bastante claro que as traseiras da casa, voltadas a sul, estão desligadas do espaço exterior e não tiram partido sequer da exposição solar. A garagem existente, com um pé direito muito baixo, dificuldade de acesso, manobra para os carros atuais, com estado de degradação e a solução estrutural muito particular, desde o início que nunca justificou manter-se. Para além disso, a casa funcionava como uma entrada para a zona central já referida, coberta mas não encerrada, que fazia a ligação entre a casa original, a garagem e parte dos anexos que foram acrescentados ao longo dos anos. A casa esteve sempre desligada do seu espaço exterior e voltada para o miolo interior. E neste ponto assinalam-se também 3 pontos críticos, já a pensar na intervenção: o contacto com a garagem, o contacto com os vizinhos e o contacto com os anexos exteriores. Conforme já referido, a ideia base do projeto foi manter o volume e a imagem original da casa. A nova garagem, agora um coberto para estacionamento, é independente da casa, tanto a nível estrutural como funcional. Muda o acesso da rua, mas mantém a sua localização, permitindo que a casa mantenha a sua relação com a rua e com o envolvente. Na parte de trás da casa aumenta-se a relação visual e funcional com o espaço exterior, mãos maiores, procurando ganhos solares, luminosidade e calor, e uma reestruturação funcional do espaço exterior adjacente à casa, por uma utilização mais familiar e frequente. Portanto, com a mudança da garagem, muda a entrada de viaturas na propriedade e o acesso à zona de estacionamento. O acesso das pessoas mantém-se exatamente igual e a casa funciona como um todo, em vez de uma soma desconexa de múltiplas partes. Assim, faz-se o corte com 2 dos 3 pontos críticos identificados no existente e potencia-se as relações interior-exterior. Do ponto de vista funcional, a casa organiza-se em 2 zonas principais, a zona comum e a zona privada. Entrando na casa, tem-se acesso ao espaço de trabalho, reservado, mas em contacto visual permanente com o centro da casa, e na ligação dessa zona de entrada ao interior está um núcleo comum, sala e cozinha, que funciona como um espaço único à volta do qual se organizam os restantes espaços e atividades. Este novo espaço central, mais ligado ao exterior, facilita e estimula a vivência do jardim no dia-a-dia, algo muito desejado pelos clientes. De forma mais reservada, na ligação da entrada ao núcleo comum, faz-se o acesso à zona privada, constituída pelo núcleo dos quartos e apoios sanitários. Do ponto de vista térmico, tentando minimizar as fontes térmicas, faz-se o isolamento contínuo pelo exterior. Contudo, no ponto crítico já referido anteriormente, o contacto da casa original com o vizinho, a única escolha é passar isolamento térmico para o interior. Ainda assim, tenta-se minimizar as pontes térmicas nas transições através da sobreposição das 2 soluções. Esta situação acontece também nos cortes, como se pode ver, dando prioridade ao isolamento pelo exterior e, quando necessário, recorrendo à sobreposição para minimizar as pontes térmicas. Relativamente à ventilação, a VMC localiza-se dentro da envolvente térmica, com insuflação e extração a partir da cobertura da casa. E a verde pode-se ver o esquema de insuflação, com os pontos de entrada de ar na casa, e a azul o esquema de extração, com os pontos de saída de ar da casa. Apesar de ser uma reabilitação, e por isso longe dos cenários ideais de concepção de uma passive house, esta casa cumpre os requisitos passive house clássica. É de salientar que nesta fase consideraram-se sempre os piores cenários. Por exemplo, não se considerou com máximo rigor o sombreamento da envolvente construída e vegetal, nomeadamente as árvores existentes, algumas de grande porte, que são situações vantajosas tanto no cenário de verão como no cenário de inverno. Não se consideraram sistemas de aquecimento e arrefecimento do ambiente, nem painéis solares ou fotovoltaicos, apesar de sabermos que os clientes pretendem adotar a solução de piso radiante para aquecimento e arrefecimento. Simplificaram-se os pressupostos, adotando sombreamento exterior em todos os vãos através de lâminas orientáveis, caixarias de PVC de gama média e baixa com vidros duplos correntes, revestimento exterior ETICS e bomba de calor para águas quentes sanitárias. No fundo, testou-se até que ponto se podia reduzir espessuras, características e equipamentos, continuando a atingir os objetivos passive house clássico. Mais do que procurar a solução mais eficiente, procuramos o melhor equilíbrio entre eficiência e economia. Para concluir, resta dizer que o verdadeiro objetivo de um projeto destes é pegar num edifício antigo e dar-lhe uma nova vida de eficiência, conforto, saúde e economia, ajustando às necessidades dos proprietários, e é o que melhor se pode fazer do ponto de vista arquitetónico numa perspectiva de médio e longo prazo. Qualquer questão, disponham dos nossos contactos. Obrigado. Obrigada, Gil.
Gil Silva, eu queria recordar então que temos aqui questões que podem ser colocadas no nosso chat e se calhar avançar com a primeira pergunta, que tem a ver com que nesta fase de projeto, quais foram genericamente os sistemas construtivos adotados e considerados para o PHPP, nomeadamente ao nível do isolamento térmico? Poderá ser esta a primeira questão que se coloca aqui. E depois, se quiserem colocar mais questões, temos o chat para o efeito. Boa tarde a todos e obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, à Associação Passive House. Relativamente a essa questão, os dados apresentados foram desenvolvidos na fase ainda de estudo prévio, portanto, nós estamos aqui a apurar um bocadinho agora durante a fase de projeto de execução. Mas o que foi considerado foi, como foi dito, ETICS, neste caso, os valores apresentados eram para 15 cm de espessura DPS, na cobertura com cerca de 15 cm de lado de rocha, na parte da cobertura existente e na cobertura plana com 20 cm de lado de rocha. E nos pavimentos foram considerados 10 cm de XPS sob as lajes de pavimento. Contudo, em estudos já posteriores, já em execução, constatamos que conseguimos reduzir estas espessuras todas para metade e ainda assim cumprir o critério Passive House Classic. Mas é como disse, obviamente sabemos que isso representa uma performance pior, mas tem-nos permitido comprovar que temos margem de manobra para afinar soluções, espessuras, equipamentos, agora durante a parte do projeto de execução, caminhar para a fase de obra. Muito bem, eu tenho aqui outra pergunta também que tem a ver com o isolamento térmico, no fundo perceber como é que a outra zona problemática, o contacto com o vizinho, só continua a necessitar de medidas suplementares de correção de pontes térmicas na parede do escritório, mas não na parede da sala. Conforme estava a ver no esquema, na parte da sala conseguimos a continuidade da camada térmica entre a fachada exposta a sul e a outra interior do pátio, porque naquela zona basicamente a cobertura é nova. Como é nova, em vez de apoiar na parede existente com o vizinho, vai apoiar numa nova parede. Portanto, há uma duplicação de paredes e o isolamento térmico passa pelo meio. Portanto, naquele ponto conseguimos fazer o corte e garantir a continuidade sem pontes térmicas. Do outro lado do escritório, isso não é possível de acontecer porque aproveitamos a estrutura de madeira da cobertura existente que se apoia na parte da parede do vizinho, e então aí sim temos a tal solução de minimizar pontes térmicas com o isolamento pelo interior, com alguma sobreposição entre o interior e o exterior. Muito bem, não sei se há alguma pergunta que queira ser colocada, se podemos passar para a fase... Eu tenho aqui uma questão, já agora, quanto à semelhança também daquilo do exercício que fizemos no projeto de Santa Maria da Feira. Tu disseste que conseguias ainda atingir a Passive House reduzindo para metade a espessura inicial do isolamento. Mas reduzindo para metade... Não em tudo. Mas a cumprir com aquilo que o nosso regulamento já obriga, como mínimo, ou não? Ou não fizeste esse cruzamento? Eu não consigo precisar agora por completo, que cumpre em todos os pontos, não consigo precisar isso no momento. Consigo precisar que, reduzindo as espessuras, conseguimos cumprir o padrão Passive House Classic. Que no fundo não é nada de especial, temos estado a ver isso no resto, na maior parte dos projetos, estamos a falar apenas em vez de 15 cm, 10 cm de EPS, a da lado de rocha em vez de 20 está com 10, do XPS por baixo do pavimento, em vez de estar com 10, estar com 5. Claro que a performance é profundamente afetada, mas ainda assim cumpre. Do ponto de vista do regulamentar, realmente não consigo dar a certeza de dizer que está a cumprir tudo, mas foi mais para testar esta margem, sabendo que, quer dizer, conseguimos melhorar em muitos pontos onde for necessário, não só para cumprir as normas, mas também para melhorar a performance do edifício para os clientes. Muito bem, tenho aqui também outra questão do Bruno Salles que tem a ver com, a pergunta se ponderam demolir a pré-existência e refazê-la com melhores métodos construtivos. Não, nunca esteve isso em cima da mesa. Foi sempre um objetivo dos clientes manter o máximo possível da casa,
aquela própria relação da casa com o terreno e toda a volumetria, os vãos. Então, há ali não é, algum romantismo com a casa, portanto estamos a tentar aproveitar o máximo possível. Agora nem tudo pode ser aproveitado, nem tudo justifica ser aproveitado, e foi esse o critério. Ok, muito obrigada, Gil. E Obrigado, passamos então agora à última apresentação do João Pedro Quaresma. Eu estou neste segundo aqui a colocar no nosso chat a biografia do João Pedro, que nos vai apresentar uma casa também, uma habitação unifamiliar, desta vez em Cascais. E João Pedro pode avançar. Muito boa tarde. Eu vou fazer uma apresentação de uma moradia cujo projeto foi iniciado desde o primeiro momento por decisão do próprio cliente, do qual fez a abordagem para este tipo de projetos Passive House, por indicação de um colega nosso, engenheiro Rui Magalhães, que entretanto é Passive House Designer. Os dois acabaram por abordar este projeto, consultaram-me e foi a partir daqui que começámos a desenvolver este projeto. O projeto está localizado no limite norte de Cascais, numa zona que ainda tem uma densidade de ocupação ligeira, portanto não tem muita construção, a maioria delas são construções relativamente recentes, e tem uma orientação favorável, portanto com a parte sul. Trata-se de uma moradia que vai germinar futuramente com uma outra moradia, o que nos deixou, digamos assim, como espaço de trabalho para poder desenvolver o projeto, no fundo a fachada sul e a fachada nascente. Portanto, o projeto foi desenvolvido de acordo com o programa que o cliente apresentou, com este objetivo de realmente transformar esta casa e esta moradia numa construção eficiente e que cumprisse a norma Passive House. Foi esse o ponto de partida. Dentro desses princípios, portanto, a arquitetura foi estudada com o objetivo de otimizar a orientação solar. Aqui temos uma imagem que vamos ver que é a orientação solar da moradia durante o período do verão e o resultado que as paulas acabam por oferecer no sombreamento dos vãos. Vou parar aqui numa altura, onde podemos ver que a casa consegue permanecer em sombra durante o período do verão, mas tentamos então, de acordo com aquilo que é o conceito de Passive House, otimizar a orientação solar para o inverno. E aqui podemos ver que a moradia acaba por ter uma orientação solar. Podemos ver, se calhar, mais visivelmente pelas linhas de sombra que acontecem, e, portanto, ela acaba por fazer o aproveitamento do sol na estação de inverno. É uma moradia tradicional, não é é uma moradia bastante compacta, estamos numa zona urbana compacta. Ela tem, em termos de área acima do solo, 2 pisos, 154 metros quadrados, e, portanto, tem depois uma área em cave onde são localizados áreas complementares. Embora a área aquecida da moradia esteja a contemplar os 3 pisos. No piso da cave temos, cá está, as zonas de apoio, temos aqui a parte da lavandaria, temos aqui uma zona de arrumos geral. Esta casa tem aqui uma particularidade que já vemos, e temos aqui a zona das máquinas, que está representada toda a parte do esquema também da ventilação. No resto do chão temos a parte da sala em ligação direta com a cozinha, portanto, conforme tinha dito, é uma casa muito compacta. Temos aqui uma zona de piscina que tem ligação depois através de uma janela com a parte do espaço em cave, se bem que é completamente independente, portanto a cave está independente da zona da piscina, portanto, inclusive esta própria janela que existe vai ser dupla. Vai haver uma janela naquilo que é
o limite térmico da casa, e depois haverá outra janela que será estrutural e que aguentará, digamos, a própria estrutura da piscina. Portanto, são duas estruturas totalmente independentes. O primeiro andar é a parte da habitação, são 3 quartos, em que um deles é suíte, e conforme podemos ver, portanto, nós temos aqui uma orientação da casa favoravelmente entre o sul e o nascente, e os vãos principais de compartimentação e de uso, que são os quartos e a sala, protegidos no verão por palas. Este foi o desenvolvimento que, portanto, aqui temos a análise do PHPP, portanto, aqui podemos ver que estas palas são elementos neutros, aqui temos um bocadinho da janela que vai funcionar exatamente para a cave, e aqui temos o resultado preliminar, já numa fase intermédia, do processo de certificação do PHPP. Coloquei aqui também, porque tentámos fazer este esforço, a análise feita em termos da legislação portuguesa, portanto, conseguimos aqui atingir não só o N0, como realmente uma classificação máxima em termos de A+. Vai sofrer algumas alterações no desenvolvimento do projeto, porque houve um dos fatores que contribuiu muito para esta classificação, que era uma lareira com recuperador de calor, que durante a obra acabou-se por optar não colocar, porque efetivamente é um sistema completamente exagerado em termos daquilo que é uma passive house. Aqui temos a parede corrente e o cálculo que foi feito para a parede corrente. Portanto, o que estamos a utilizar é um ETIX com lã mineral de 10 cm sobre uma parede de tijolo cerâmico térmico, posteriormente rebocado, onde foi depois aplicada exatamente o isolamento térmico. A cobertura é uma cobertura com 16 cm, tem 3 layers, tem uma primeira camada com lã mineral de 8 cm, tem uma segunda camada onde tem impermeabilização com mais 4 cm e depois vamos ter uma camada final de 4 cm XPS. Acabamos por ter aqui valores de U dos elementos principais bastante bons. Esta é uma fotografia da situação da construção atualmente, portanto o ponto em que ela está neste momento em termos de obra, feita há poucos dias. A cobertura em termos de ETIX vai revestir tudo, portanto aquilo que é as palas vão acabar por surgir fora, digamos assim, do isolamento térmico. Aqui são alguns dos sistemas que já estão decididos e que estão a ser instalados. O sistema de ventilação que vamos instalar é o sistema da Zenda, e aqui temos algumas imagens de toda a parte do sistema já no interior da moradia. Vamos ter um sistema de coletores térmicos para águas quentes sanitárias com apoio de uma bomba de calor, e vamos ter painéis fotovoltaicos. Os painéis fotovoltaicos neste momento vão ser instalados apenas 2, para se verificar exatamente quais são as necessidades que a moradia tem e eventualmente podem vir a ser expandidos para outros módulos. A sala, e apenas na sala temos instalado um sistema de ar-condicionado de condutas para a questão da climatização e eventualmente para conforto, não portanto por necessidade que possa surgir. Em termos daquilo que é envolvente, estamos a instalar, ou vamos instalar até ao final das próximas 2 semanas, uma caixilharia da Iran, que é uma caixilharia certificada Passive House. Aqui temos o tijolo cerâmico da Perceram, temos aqui o sistema ETIX que está a ser colocado na fachada, e temos aqui o sistema que todos os elementos de coberturas, pavimentos integrados, portanto temos o isolamento térmico feito com XPS de 10 cm. Estamos a colocar soleiras térmicas também para todas as partes das caixilharias, e aqui temos o tal pormenor da cobertura que já foi mencionado. Aqui temos um pequeno pormenor daquilo que vai ser a pala de fixação de sombreamento do primeiro andar, ou seja, existem umas fixações que vão ser feitas por modo afastadas da própria parede, por modo a permitir que todo o isolamento térmico seja contínuo. Portanto, isto é uma estrutura ligeira metálica com uma zona de sombreamento em madeira. Alguns dos elementos de fachada vão levar alguns painéis de madeira, isto é um pormenor de como é que vamos conciliar toda a parte do isolamento
da lã mineral, juntamente com a fixação dos painéis, utilizando uns elementos em madeira. E pronto, esta é a apresentação que foi feita, aqui a ficha técnica, e este, em princípio, será o resultado final da moradia. Muito obrigado. Obrigada, João Pedro. Queria só aproveitar para lhe colocar aqui uma questão. Sabemos que o projeto, portanto, está em fase de construção, não é? E durante este percurso, nomeadamente na primeira fase, que é a fase de projeto, e depois a seguir na parte da implementação, da construção propriamente dita, que fatores é que destacaria a ter em conta como sendo os mais importantes? Que preocupações é que destacaria? Sim, obrigado, Rita, obrigado, Passivals. Eu destacaria aqui duas situações. Nós sabemos, portanto, que Passivals tem estes 5 pilares e a preocupação principal em fase de projeto, e é aquela que queremos ganhar depois na parte é no desenvolvimento do projeto de execução, muito cuidado com a questão da envolvente térmica. A envolvente térmica quer a nível das pontes, quer a nível da própria decisão das espessuras, falou-se aqui muito das espessuras, que espessuras é que vamos ter, que não vamos ter. Esta parte, digamos assim, ganha-se muito no decorrer da obra, se for bem trabalhado na fase de projeto, com um bom projeto de execução, definindo todas essas espessuras. Relativamente à obra, não há dúvida nenhuma que o fator principal e o cuidado principal, e já vimos aqui algumas apresentações, tem a ver com a estanquidade. A estanquidade realmente é muito exigente em termos de obras, as obras são muito dinâmicas, muito rápidas, os empreiteiros necessitam de fazer, porque tem muita escassez de mão de obra, as obras com uma enorme rapidez, portanto é muito importante, aquilo também já foi dito hoje aqui, que haja um acompanhamento muito exaustivo, permanente na obra, e que todos estes pontos possam ser muito monitorizados. Portanto, a estanquidade é realmente o fator mais importante no desenvolvimento de um projeto Passive House. Ok. Tenho aqui uma pergunta da Ana Rita Filipe, que questiona como é que garantiram a ausência de pontos térmicas lineares na ligação da laje do piso da cave e o piso zero? A cave é a área térmica, portanto, aquilo que nós temos é uma envolvente completa, ou seja, a envolvente térmica da casa apanha não só o resto de chão e o primeiro andar, mas ele continua com XPS, portanto, ao longo da cave e a nível do próprio pavimento, ou seja, o pavimento térreo, neste caso, o pavimento é o chão da cave, portanto, é o pavimento da cave, que é conseguido através exatamente de uma camada de 12 cm de XPS. Depois levou uma laje maciça, uma laje armada, não é? Assente sobre o XPS, em contato com o pavimento, com os enrocamentos, com todos os procedimentos normais para evitar exatamente a parte de garantir a construção, digamos assim. Muito bem. Não sei se ele está a voltar para falar aqui piso zero e piso cave, portanto, sim. A nossa cave é o nosso piso térreo, digamos assim, é o que está em contato com o solo. Era isso mesmo, sim, obrigado. Sim. É sempre uma parte desafiante também nos projetos com cave, quando não são áreas úteis. Sim, mas aí foi mesmo considerado, portanto, toda a envolvente, porque é a área térmica, a cave. Ok, João Pedro, diga-nos uma coisa, o João Pedro já trabalha há muitos anos, já anda neste mercado há muitos anos, já o conheço também há muitos anos. Sente que existe uma maior consciência de todos estes intervenientes, de todos estes agentes sobre estas questões da Passive House, já estão mais familiarizados, já estão mais por dentro, já estão mais sensibilizados? O que é que sente? Sim, eu acho que estão mais familiarizados, toda a gente fala em Passive House, toda a gente tem a questão da Passive House na boca e rapidamente diz. Os fabricantes e fornecedores têm esta preocupação de incluir nos seus portfólios de produtos e materiais Passive House, mas nem sempre entendem exatamente o que é que isso significa. Portanto, continua a haver aqui uma enorme dificuldade, continuamos a ter que explicar, porque eles muitas vezes têm aqueles produtos Passive House com eles, mas nem sequer sabem exatamente
em concreto e na realidade, qual o seu uso completo que devem fazer. Há algum trabalho ainda que temos que fazer, muito, na realidade, em termos daquilo que defender estas questões e para explicar, e principalmente, e para ser didático. Falta alguma coisa, sim. Mas sente que essa é uma realidade mais junto dos empreiteiros, junto dos projetistas? Onde é que está, eventualmente, essa maior dificuldade? Sim, ela existe realmente nos dois níveis. A nível do projetista, não é? E já vi aqui, por exemplo, várias perguntas, que é 13 não é muito, mas 15 não é muito, portanto são colegas nossos. Há aqui, por exemplo, algum misticismo a dizer que se aumentamos o isolamento térmico vamos prejudicar o verão. Há aqui toda uma série de coisas que da parte dos projetistas há ainda que trabalhar e que ver, não é? Tentar perceber, tentar que eles, por exemplo, não coloquem as infraestruturas nos paredes exteriores, coloquem as redes de água nas paredes interiores, não fragilizem as paredes exteriores, evitar os atravessamentos. É um trabalho que precisamos de fazer. Eles estão atentos, mas falta algum pormenor. A parte dos materiais é a mesma coisa. Portanto, não serve só, não é suficiente só o material, muitas vezes é preciso saber, e é isso que falta, ter o material e o conhecimento, mas saber como aplicá-lo na prática, não é? Isto depois realmente tem que estar integrado desde a fase do conceito, daquilo que é a ideia, dos ganhos solares, da execução, dos concursos, das obras, e portanto é necessário realmente, estamos familiarizados, mas temos ainda muito trabalho para fazer também. Sim. Uhum. Ao nível também da formação? Ao nível também... eu acho que a nível da formação depende do que é que estamos a falar. Se estamos a falar de Passive House designers e pessoas como nós que estamos aqui, que estamos preocupados com isto, eu acho que essa formação está a se disseminar de forma correta e bem. Genericamente, nas bases, João Pedro, não faria falta termos mais conhecimento sobre todos estes temas? Nas universidades? Nas universidades. Universidades. Sim. Olha, deixa-me dizer uma curiosidade. Uma vez estava numa cama a apresentar o projeto ao técnico e falei na Passive House e ele nunca tinha ouvido falar do que era uma Passive House. Portanto, ou seja, os próprios técnicos da Câmara muitas vezes nem sequer têm o conhecimento e até nem sequer valorizam, eu não sei se os outros colegas também têm essa experiência, estas situações. Portanto, sim, acho que as faculdades poderiam ter aqui algum... Mas pronto, são planos curriculares. Uhum. Muito bem. Podíamos estar aqui muito tempo a falar neste problema. Podíamos estar muito tempo a falar neste tempo. Mas não vamos estar, porque entretanto já estamos aqui próximos do Sim, estava a ver final. Aqui algumas perguntas, sim. Sim, pedia-lhe então só para espreitar, há aqui uma ou outra que depois que eventualmente... A relação entre a CNT falar nisso. Ok. Portanto, a garantia de ausência de pontos térmicos lineares, revestimento exterior de madeira. A manutenção prevista vai ser madeira e a manutenção é uma manutenção tradicional de madeira. Portanto, foi a opção do cliente, portanto, por garantir a nobreza do material, portanto, vai ter que ter ali uma velatura. Mas pronto, depois vou responder aos restantes também. Uhum. E se quiser deixar, por favor, o seu e-mail também. Sim, a pala não é de a pala principal, portanto, é de aço leve, portanto, vai ser com base num sistema só de fixações pontuais, baseado em sistema light steel framing, digamos assim, para desligar completamente, portanto não há palas em betão. Uhum. Já estou a responder, mas vou responder às outras também. Ok, João Pedro, muito obrigada. Nada, muito obrigado eu. Obrigada. João, entretanto, não sei se queres acrescentar, como fizeste com as anteriores, algum ponto, como fizeste com as anteriores apresentações? Não, eu só pegava neste último ponto que de facto, aliás, pegava aqui só em duas situações. A questão dos fabricantes, isso notávamos, e mesmo na própria rede Passive House, de que as empresas têm soluções excelentes que muitas vezes não conseguiam sequer comunicar as vantagens e a mais-valia dessas soluções, portanto, de envolvente opaca, como de envolvente transparente, sistemas, equipamentos, sombreamentos, etc. E tem havido aqui um trabalho grande da associação em também trazer esses técnicos
para a formação, para conseguirem comunicar melhor as suas soluções, portanto, e todos no setor, na rede Passivhaus, todos vamos tirar partido disso. E depois aquela questão, que é uma questão que, pronto, é crónica, que isto devia obviamente começar das bases, porque começa tudo no projeto. É a ferramenta fundamental para termos um bom desempenho, não só ao nível do conforto, qualidade do ar, mas sobretudo custo-benefício, é o projeto de arquitetura, é a ferramenta base. Pronto, e aí, certo. Só citando um amigo nosso, que é professor, eu não vou identificar, que é para não o comprometer, porque são palavras um bocadinho fortes, ele diz que isto só entraria nas universidades havendo uma mudança drástica dos planos curriculares e, no fundo, uma varridela também. Portanto, era preciso morrer muita gente para que isto começasse a ser dado de raiz. Portanto, haver não transformar os cursos de arquitetura em cursos técnicos ou cursos de especialistas em pontes térmicas ou especialistas em ventilação, não é nada disso, mas é perceber que, de facto, o resultado final do trabalho do arquiteto não é a composição ou a forma do edifício, são os espaços interiores que as pessoas já utilizam. Ok? Pronto, e isso ainda temos muito para trabalhar. Ok, obrigada, João. Não sei se haverá mais alguma coisa que queiram debater. Do meu lado, já tivemos aqui as 4 apresentações, não temos mais perguntas também. Não sei se há alguma pergunta genérica que queira ser feita ao João, neste caso, à Omgrida, à Passivhaus Portugal. Está aqui uma questão que tem a ver, aliás, não é uma questão, é uma afirmação, que a componente ambiental devia entrar de forma holística nos currículos das faculdades, pelo Pedro Pinheiro Augusto. Estamos todos de acordo, não é? Sim, e isso acaba também por estar em linha com aquelas que são as perspectivas de futuro também do próprio conceito, que é da Passivhaus. Isso está a ser já estudado e vai ser implementado também a médio prazo, a breve prazo, que é também a incorporação da análise de ciclo de vida, da avaliação da energia incorporada, portanto, das emissões associadas na construção. Porque a Passivhaus sempre respondeu e procura responder à operação do edifício, mas há cada vez maior necessidade, uma vez a partir do momento em que temos edifícios de baixíssimo consumo de energia, portanto, a energia operacional acaba por ter menos relevância e ganha relevância a energia incorporada nos materiais. Portanto, isso é a evolução natural da Passivhaus, mas lá está, também é uma situação que deveria ser tratada logo nas bases. Aliás, a questão da energia incorporada vai ser a grande questão agora nos próximos anos, não é? Nós vamos ter aqui uma série de sistemas, eventualmente, e até de etiquetas, que nos vão levar para esse caminho. Portanto, começa já a haver aqui alguma movimentação em relação a esse tema. Há aqui outra pergunta que tem a ver com, agora isto vai subindo, alguém conseguiu propor standard Passivhaus ao preço corrente da habitação? Oi, esperem lá que eu já estou aqui a fazer confusão. Alguém conseguiu propor standard quando um cliente não o pediu? Portanto, li a outra. Ou seja, um cliente não tenha pedido certificação para a Passivhaus, ficou convencido depois de alguma explicação e aderiu facilmente. Como é que estas coisas estão a acontecer? João? Boa tarde a todos. Só provocando aqui um bocadinho a audiência. O caso da Maria da Feira, e é o nosso mantra aqui na Omgrida, é construir ao mesmo preço ou mais barato que a construção correta. Porque a partir daí acaba-se o mais. Isto foi um desafio
foi lançado pelo Dr. Wolfgang Feist há cerca de 4 anos, e numa reunião, numa conferência internacional, ele foi muito direto e disse: meus senhores, eu transmiti todo o meu conhecimento, agora vocês têm a responsabilidade de utilizar bem esse conhecimento. E é essa, no fundo, a nossa grande responsabilidade, que é ser humilde, tentar aprender todos os dias e construir ao mesmo preço. Porque se nós fizermos isso, acho que estamos a resolver aqui imensos problemas que a sociedade irá agradecer no futuro próximo. Nós conseguimos isso e é isso é o caso de Santa Maria da Feira, iremos publicar esses preços, portanto, para ficarem com uma ordem de grandeza, estamos a falar de cerca de 975, 980 euros mais IVA, é o preço constante daquela casa que foi apresentada hoje. Mas, João, voltando aqui à pergunta de há pouco, os clientes estão sensibilizados, pedem concretamente... Sim, nós há cerca de... Rita, é muito simples, nós tentámos falar com o Governo, e posso contar isso, e tentámos falar com o Secretário de Estado, o Secretário de Estado achou que não era um assunto importante, portanto fomos para o adjunto. E o adjunto basicamente não estava interessado em passive house, e foi assustador que ele não tinha um plano para o setor da habitação em Portugal. Portanto, e a conversa terminou quando ele basicamente nos fez o convite para reabilitar uma casa que ele tinha em Lisboa, para o standard passive house. Portanto, no fundo, eu disse ao João Gavião, com esta gente nós não vamos a lado nenhum, portanto nós vamos focar naquilo que é importante, que é o cliente final. Portanto, no fundo, é isso que nós fizemos, esse trabalho de fundo com os clientes finais. E aquilo que temos notado, e é muito interessante, há uma grande pressão positiva por parte dos clientes. E quando um cliente quer um bom produto, vai obrigar a toda a cadeia a mexer-se, porque é o cliente que é o motor disto tudo, ok? E é isso que se nota, as empresas querem, porque já sabem que é o futuro, e os arquitetos vão ter que mexer-se, e engenheiros, porque sabem perfeitamente que temos muitas situações desse género, grandes projetos em que a equipa que está a fazer o projeto não tem capacidade e rapidamente tem que aprender passive house. E isso tem acontecido em termos de formação, que as pessoas vêm para a formação um bocadinho à pressa, porque foi o cliente que exigiu passive house. Portanto, por isso estamos satisfeitos pela estratégia que foi seguida, basicamente focar na consciência do cliente final. O cliente final sabe perfeitamente que a passive house é aquilo que lhe pode satisfazer em termos de necessidade, em termos de conforto, mas também o arquiteto e a equipa de engenharia e a equipa de construção, como o Gonçalo disse há bocado, vai colocar uma grande pressão de qualidade, porque estes clientes, mais do que nunca, sabem muito, ok? E é o caso do cliente de Santa Maria da Feira, que ele cada vez, ele ainda já quer mais que passive house. Ele é que nos impõe, no fundo, metas que nós de início nem sequer estávamos a pensar, e isso é fantástico. E há mais sensibilização, eles estão mais sensibilizados, mesmo aqueles que não sabem, o cliente final está mais sensibilizado para estas, ou mais receptivo a estas soluções hoje do que estava há uns anos atrás. Sem dúvida, sem dúvida. Bem. Isso é fantástico. Ok. Há aqui variedíssimas questões. Se é possível esclarecer o preço do processo de certificação de uma passive house, por exemplo? Sim, isso depende muito do processo, do projeto. É um processo muito exigente. A maior parte das pessoas ainda não tem, digamos, de arquitetos e engenheiros, ainda não está habituado a esse processo. A maior parte dos fabricantes nem sequer tem a informação que é pedida no processo de certificação, e os primeiros processos foram muito complicados, porque tínhamos que ir quase ao centro da Europa buscar informação. Em Portugal eles não tinham essa informação, mas digamos que isso varia, ok? Os certifiers, portanto, qualquer pessoa pode certificar, vocês podem ir a uma base de dados do Passive House Institute, a certificação não é local, portanto, podem escolher o certifier nessa base de dados, e varia, ok? Eu não queria estar aqui a tirar um valor, mas digamos, aquilo que o mínimo são 2.000 euros em termos de certificação e vai por aí acima em função da complexidade do processo, ok? Uhum. Há aqui mais questões relativas à energia incorporada, nomeadamente que fontes é que podem ser consultadas para termos mais informação sobre a energia incorporada, que é uma dificuldade que se sente, e em relação a essa questão, o João Gavião já respondeu. Sim. Vamos ter uma ferramenta, eu penso que no próximo ano ou dentro de 2 anos, que o Passive House está no fundo a desenvolver,
como é lógico, como já temos a base de dados criada em termos de materiais, em termos de quantidades, no fundo é só caracterizar, mas vai ser uma ferramenta, digamos que vai trabalhar fora do PHPT, mas vai buscar informação ao PHPT. E nessa altura, digamos, vocês têm mais uma ferramenta adicional que vos pode dar outro tipo de informação. Ok, penso que a questão terá mais a ver com outras informações ou fontes fora da Passive House, e estou a lembrar-me, por exemplo, do site da Comissão Europeia, tem lá vários estudos sobre energia incorporada, se quiserem consultar. Depois temos a questão, vou ler aqui, Ana Rita Filipe, tem conseguido implementar os princípios da norma Passive House em todos os projetos que tem feito, desde que tirou o curso até agora. E, portanto, não é uma pergunta, é uma afirmação sua que dou a conhecer ao cliente os benefícios. Portanto, é uma boa comunicação, melhor é impossível. Valores de ordem de grandeza do custo do projeto total, 10% do valor da obra? Podemos tirar esta conclusão? Eu posso responder, isso são os valores praticados no centro da Europa, ok? Mas é preciso saber o que é que se chama projeto. O Gonçalo, há bocado, e acho que hoje já se respondeu a isso, não é só entregar o processo na Câmara, é acompanhar desde o início até ao fim, e é muito exigente. Portanto, aquilo que nós aprendemos também na relação, quando entramos neste mundo da Passive House, é que as pessoas vão deixar de fazer a quantidade de projetos que faz neste momento e vai começar a fazer 1, 2, 3 no máximo, que é aquilo que os nossos colegas fazem no centro da Europa, porque passam o tempo todo na obra. Isto é um processo muito exigente e não pode ser feito como é feito o processo normal. Portanto, em função disso eu já respondi, sim, serão valores dessa ordem, porque é muito exigente em termos de tempo. Portanto, digamos que acho que é um trabalho muito gratificante, não é só a questão monetária, porque no fundo vocês vão ver com um cliente satisfeito e é aquilo que a Ana Rita de certeza vai começar a sentir nos projetos. Ela já começou a sentir um projeto dela na casa dela, mas ainda não está a habitar, mas depois quando os clientes forem à casa dela, ela vai sentir isso. E a gratidão que a maior parte dos clientes vai ter convosco depois de vocês fazerem uma Passive House, isso é fantástico. Temos aqui a Marina Santequeiro, também na mesma linha da Ana Rita Filipe, dizer que tem sensibilizado todos os clientes desde que tirou, desde o segundo ano de arquitetura, não é? Que nos introduziu, está aqui no chat a sua experiência, que também tem a ver com essa sensibilização. João, eu penso que estará tudo, não sei se... Sim, vamos passar então aqui ao encerramento da sessão. Portanto, quero agradecer uma vez mais a moderação da Rita, mais uma vez excelente desempenho, também ao nível da Passive House. Vocês podem já consultar as apresentações, já estão disponíveis tanto em PDF como em vídeo da sessão 2. Também as apresentações da parte da manhã, a sessão completa também já está disponível no nosso site. Só relembrar então o programa para a próxima semana e para os 2 dias que faltam, também já está definido, portanto vamos ter mais 2 visitas e fechar assim as visitas à exposição virtual. E vamos ter então mais 2 sessões, que serão 2 sessões exclusivamente internacionais, com excelentes oradores, e estamos a falar aqui de oradores de excelência a nível mundial, e com muito sumo. Portanto, vamos ter aqui também excelentes ferramentas para depois podermos utilizar também no nosso trabalho e partilhar, e vai ser também um excelente momento de aprendizagem. Já tivemos a oportunidade de ver as apresentações, portanto, temos aqui de facto muito bom material, ok? Só lembrar aqui, mais uma vez, no fundo, o apelo a fazer, juntem-se a esta rede, no fundo é uma rede, a rede Passive House começou a partir do zero, não havia nada em Portugal, neste momento já temos uma rede alargada, que envolve projetistas, portanto arquitetos, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, peritos qualificados,
temos construtores, temos os fabricantes, principais fabricantes e fornecedores de soluções, instaladores, portanto, parcerias com universidades, com outras organizações que procuram, no fundo, também afirmar um Portugal mais resiliente e mais sustentável e menos dependente de combustíveis fósseis e de práticas menos sustentáveis. Portanto, é uma rede que neste momento já existe, portanto, entrem connosco neste barco, e agradecer uma vez mais aos nossos media partners, aos nossos parceiros de comunicação, aos nossos parceiros institucionais, aos nossos parceiros estratégicos e a todos os que estiveram presentes, tanto aqui no Zoom como também no Facebook, e o interesse que foi demonstrado. Portanto, a todos, muito obrigado.